Oi, gente. Respira fundo, porque hoje eu vou abrir meu coração para vocês. E olha, não é fácil lembrar de tudo isso, não. Mas eu acho que tem histórias que a gente precisa contar. Não só para poder desabafar, sabe? Mas também para talvez ajudar quem já passou por algo parecido. Então, gente, senta aí, pega um café, que lá vem a história. Meu nome é Juliana e atualmente eu tenho 34 anos, mas olha, essa história começa muito antes, tá? Lá atrás, na minha infância. Eu cresci numa casa simples, numa cidadezinha pequena, lá no interiorzão de Minas. Era aquele tipo de bairro, sabe? Onde todo mundo se conhece, onde as crianças brincam na rua e a vizinha grita que tem bolo saindo do forno. E eu era filha do seu Edmar e da dona Lourdes. O meu pai, gente, ai, gente, ele era um homem sério, calado, bigodudo, tipo aqueles pais de novela antiga, sabe? Ele tava sempre de camisa xadrez, calça jeans, botina, e ele trabalhava como pedreiro. Ele saía cedo com a marmita e só voltava à noite, tá? Mas apesar de durão, ele era carinhoso no jeitinho dele, sabe? Ele tinha umas manias engraçadas, tipo assobiar quando estava feliz, ou brigar com a televisão assistindo futebol, sabe? Ah, esse juiz é comprado, ele gritava. E eu morria de rir escondida, né? A minha mãe já era o oposto. A dona Lourdes falava pelos cotovelos. Ela era cabeleireira e tinha um salão improvisado na garagem de casa. Vivia de avental florido, sabe? Cheia de bob no cabelo e com o rádio ligado sempre na M, sabe? Ela cantava junto lá com a rádio. A minha mãe era o coração da casa. Era ela que resolvia tudo, que fazia milagre com arroz, feijão e ovo, sabe? E ainda sobrava um trocadinho para comprar bala pra gente. Ai, gente, a minha mãe era sensacional. E eu tinha dois irmãos, o Rafa, o irmão mais velho, e o Caio, o mais novo. E tinha aquela relação clássica, sabe, entre a gente. O mais velho se achava adulto e vivia me mandando, sabe? Tudo me mandava. E o mais novo fazia birra e queria tudo que eu tinha. Mas a gente, apesar de tudo, a gente se amava. Era briga e abraço, tudo misturado. Era uma guerra, mas era uma guerra de amor também. Um dos momentos mais marcantes da minha infância foi quando meu pai perdeu o emprego. Eu tinha uns 9 anos, sabe? A grana ficou curta e a minha mãe teve que trabalhar em dobro, né? Mesmo assim, ela nunca deixou faltar o lanche da escola ou um vestido novo no Natal, sabe? A gente sentia que as coisas estavam difíceis pra gente. Mas o amor, gente, o amor esse nunca faltou lá em casa. Na adolescência, eu virei a dramática da família. Tudo era motivo para escrever poesia no caderno e chorar ouvindo música romântica, sabe? Eu me apaixonei pela primeira vez com 13 anos por um menino chamado Danilo. Ele me deu um anel de latinha e disse que queria casar comigo. No dia seguinte, ele me trocou pela minha melhor amiga, né? E eu achei que ia morrer, aquele dramalhão. E hoje eu rio, mas na época, olha, foi uma tragédia grega na minha cabeça, viu? E depois teve o Léo, o meu primeiro beijo de verdade, escondido atrás da escola, né? A gente se encontrava depois da aula, sentava na calçada da padaria e dividia um pastel de queijo. Só que ele me trocou por uma menina do terceirão, sabe? Porque ela tinha mais corpo. Ai, gente, olha que fase. Aos 17 anos, eu comecei a namorar o Maurício. Ele era meu vizinho de rua, lá de baixo, sabe? E a gente se conheceu num campeonato de futebol do bairro. Namoramos por 2 anos. Foi meu primeiro relacionamento de verdade, com tudo que tem direito. Apelidos bregas, briguinhas de ciúmes, cartinhas escondidas. A gente terminava e voltava a cada 2 semanas. Olha que loucura. A última vez foi quando ele me pediu para largar a faculdade, porque ele queria mudar para outra cidade. E eu disse que não, né? E ele foi, claro. Eu me senti trocada, mas hoje, gente, eu vejo que foi um verdadeiro livramento na minha vida. Depois dele veio o Júlio. A gente se conheceu no ônibus, sabe? Eu tava com a sombrinha pingando em cima da mochila dele e ele aproveitou para fazer uma piada na situação, né? E daí a gente começou a conversar e em menos de um mês a gente estava namorando. Só que detalhe, né? O Júlio tinha um pequeno probleminha. Gente, esse homem era muito galinha, mas muito galinha mesmo. Mulherengo da marca maior, sabe? Eu descobri que ele tinha um esquema em cada terminal de ônibus da cidade, vê se pode. E daí, gente, eu terminei chorando com um balde de pipoca no colo e ó, um copão de Coca-Cola.
Tudo isso ao som da minha mãe dizendo: esse aí nunca foi homem pra você, filha. Sim, ainda jogaram na minha cara, sabe aquela coisa? Ah, eu te avisei, só faltou isso. E daí, gente, aos 23 anos veio o Marcelo. Bonito, educado, ele parecia tão maduro, mas ele era, na verdade, um manipulador. Aos poucos, ele foi me afastando das minhas amigas, da minha família. Ele queria controlar até o jeito que eu me vestia. E claro que ele queria controlar minhas redes sociais também, meu Instagram, meu Face, meu TikTok, enfim. Quando eu percebi, gente, eu era sombra de mim mesma. Eu tive que sair pela porta dos fundos, sabe? De fininho, com medo. Foi lá que eu aprendi, gente, uma lição, que o amor não controla, tá? O amor, ele liberta. Guardem isso para vocês. Aos 25 anos, depois de tantos tombos, eu conheci o Henrique. E ai, gente, foi aquele clichêzão, né? Quando a gente menos espera, aparece alguém que parece ser tudo aquilo que a gente sonhou, sabe? Ele era engraçado, inteligente, gentil, trabalhava com marketing, gostava de cozinhar. Sim, gente, esse homem cozinhava melhor que eu. E ele tinha um jeito tão calmo, sabe? Que me fazia sentir tão segura. E o início, gente, foi tão leve, tão gostoso. A gente se entendia, ria junto, fazia planos. Em pouco tempo estávamos morando juntos. Com 2 anos de relacionamento, ele me pediu em casamento num jantar surpresa, sabe? Com velas, música, vinho, tudo perfeito, tudo muito romântico. E eu disse que sim, né? Claro, chorando. E daí, gente, veio a parte que eu achei que seria o meu sonho completo. A família dele parecia de comercial de margarina, para vocês terem ideia, tá? A mãe dele, a minha sogra, a dona Célia, era uma mulher toda certinha, sempre arrumada, educada. Ai, gente, a mulher era uma diva. Mas sabe, apesar dela ser uma diva, ela tinha um jeitinho passivo-agressivo que só quem convive entende, sabe? Ela nunca me abraçou de verdade. O pai dele, o seu Jorge, era um cara mais reservado. Ele trabalhava com direito, daqueles homens que falam baixo, mas cada palavra pesa e pesa muito bem. O irmão dele, o Gustavo, me achava uma invasora, né? Ele sempre fazia comentários do tipo: Nossa, agora é você que manda aqui em casa também? E a irmã dele, a Letícia, até tentava ser simpática. Mas, gente, essa mulher era tão fria. A verdade é que eu nunca senti que eu pertencia àquela família, sabe? Eles eram educados comigo, mas não eram nada acolhedores. Faltando uns 20 dias pro casamento, eu comecei a me sentir meio estranha, sabe? Enjoo aqui, sono ali. E daí eu fiz um teste de farmácia, né? De gravidez. E lá estavam as 2 listras. Grávida. Na hora o meu coração disparou. Eu fiquei ali nervosa, mas também muito animada, sabe? A gente nunca tinha conversado muito a fundo sobre filhos, mas eu achei que ele ia ficar feliz, né? Afinal, a gente ia se casar, então era normal ele gostar da notícia. E daí, gente, eu esperei ele chegar do trabalho e contei. Amor, eu tô grávida. E daí, gente, ele congelou. Ele ficou no mudo, sabe? Ele me olhou com uma cara que eu nunca vou esquecer. E daí ele soltou a seguinte pérola: Isso não é possível. Eu fiz vasectomia há 3 anos. E, gente, eu não entendi nada. Eu achei que era brincadeira, né? Mas ele estava falando sério, muito sério. Ele achou que eu tinha traído ele. Ele perguntou com todas as letras: Esse filho é meu? Ai, meu Deus do céu. Ali a minha ficha caiu. O sonho virou pesadelo. E eu jurei, implorei, chorei, dizendo que eu nunca estive com outro homem. Mas ele não acreditou em mim. Ele disse que precisava pensar. Saiu de casa e nunca mais me ligou, tá? E faltando 15 dias para o casamento, ele simplesmente terminou comigo. Ele desmarcou tudo, tá? Ele mandou um e-mail pro buffet cancelando, avisou os padrinhos, avisou todo mundo. E eu fiquei sozinha, envergonhada, arrasada e, detalhe, grávida, né? E como se não bastasse a dor, veio o julgamento das pessoas. A família dele, que já não gostava muito de mim, fez questão de deixar claro que sabia que eu ia aprontar. A mãe dele me ligou chorando, perguntando como eu tive coragem de destruir a vida do filho dela. O pai dele disse que ia acionar advogados se eu quisesse usar o nome da família. Gente, foi um inferno. Eles não quiseram me escutar. Já tinham decidido que eu era uma verdadeira vilã de novela.
Só que daí a Letícia me mandou uma mensagem semanas depois, dizendo que no fundo achava que o irmão dela tinha sido um covarde. Pelo menos a Letícia tinha alguma coisa na cabeça, né? E foram os dias, gente, mais difíceis da minha vida. Eu me escondi, sabe, do mundo. Eu não tinha força sequer para levantar da cama. A minha mãe foi o meu alicerce. Ela me ajudou a levantar, a cuidar de mim, a cuidar daquele bebê que crescia dentro de mim mesma, com meu coração, olha, despedaçado. Meses depois, né, o meu filho nasceu. Um menino lindo, Arthur. Quando ele abriu os olhos e olhou para mim, nossa, tudo mudou. Era como se a dor tivesse valido a pena, sabe? Um amor que eu nunca tinha sentido antes. E aí veio o momento do DNA, né? O Henrique pediu e eu aceitei, claro. Fizemos e deu positivo. Ele era pai 99,9%. E ele ficou em choque. Me mandou mensagem, me ligou, dizendo que queria conversar, pediu desculpas, disse que tinha agido no impulso, que tinha ficado desesperado. Ele queria voltar, ele queria ser pai, queria tentar de novo, né? E sabe o que eu fiz, gente? Eu disse que não. Porque, olha, naquele momento, depois de tudo que aconteceu, eu entendi que o amor não é só estar junto quando tá tudo lindo, sabe? É confiar, é ficar quando está difícil, quando tá impossível, quando aparecem problemas. E, gente, esse homem virou as costas no momento que eu mais precisei da minha vida, né? E hoje eu crio o Henrique sozinha, sabe? Ele é minha luz, a minha força de direção, ele é tudo pra mim. E o Henrique, o pai dele, olha, ele vê o filho de vez em quando. Mas ele paga a pensão e é presente pelo menos nos aniversários da criança, né? Mas ele não mora mais no meu coração, olha, há muito tempo. E olha, a Juliana lá do passado, ela talvez teria aceitado ele de volta, tá? A de hoje, olha, jamais. Sabe por que não? Porque eu aprendi a me amar. Aprendi a ser mãe. Aprendi que a gente não precisa de um conto de fadas para ser feliz. Só precisa da verdade, sabe? E essa é a minha história. Não só a história de como eu fui deixada grávida 15 dias antes da data do meu casamento, mas também a história de como eu renasci das cinzas. Porque, olha, às vezes a gente só descobre quem a gente é de verdade quando tudo desmorona. Oiê, pessoal, tudo bem? Ei, Ju, posso te falar uma coisa, minha amiga? Olha, você foi tipo gigante, mas gigante mesmo. Porque ser deixada no altar, olha, já é uma dor absurda. Agora, ser deixada e grávida, quando o coração tá cheio de expectativa, de medo, de sonho misturado com amor, olha, minha amiga, isso é para poucas, tá? E você passou por tudo isso com muita dignidade. Com choro, claro, com dor, com revolta, com dias em que você mal conseguia levantar da cama, mas mesmo assim com muita dignidade. Você não merece quem duvida de você. Quem ama de verdade não desconfia no primeiro tropeço, não acusa, não vira as costas. Amor de verdade é aquele que segura a tua mão quando o chão desaba, sabe? E olha, vamos combinar uma coisa? Quando você com toda a gravidez e o chão desabou, ele correu, né? O bonitinho correu. Então, minha amiga, você fez muito bem em não voltar. Ele pediu desculpas? Muito bom, ótimo. Mas isso não apaga as escolhas que ele mesmo fez. E você, minha amiga, você fez o que era certo. Você escolheu o seu filho, né? Escolheu você, escolheu seguir em frente, mesmo quando o coração, olha, tá em frangalhos. Agora, sobre o Arthur, ah, Ju, que sorte dele ter você como mãe, viu? Que sorte dele crescer ao teu lado, crescer ao lado de uma mulher forte, que não abaixa a cabeça, que não aceita menos do que merece. Você não foi traída pela vida, você foi moldada por ela. E olha no que deu, uma mulher firme e decidida que não precisa de anel no dedo para ser completa. Então, se um dia bater aquela saudade torta, aquela dúvida que cutuca no meio da madrugada, olha, respira fundo, olha para o seu filho dormindo e lembra o seguinte: você já passou pelo pior e venceu, tá? E agora, minha amiga, é só viver. Com amor, com leveza, com coragem, porque você merece o mundo, Ju, tenho certeza disso. E o mundo ainda vai te surpreender por causa da mulher incrível que você é, viu? E olha, tamo junto, viu? Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo, em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho.
Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.